Neste episódio do IBFcast, vamos falar sobre o grupo ADN, formado pela ADN Construtora, Instituto ADN, Urbanizei e Livon Incorporadora. É o 22º maior grupo construtivo do Brasil, de acordo com o ranking da engenharia da revista O Empreiteiro. Estamos recebendo Pedro Donadon, CEO do grupo ADN. Divide a bancada comigo neste bate-papo o Wellington Lopes, vice-presidente de marketing do IBF Campinas, interior paulista. Pedro, prazer te receber nesse IBFcast. Acho que tem muita coisa para a gente falar sobre esse mercado de construção civil, que é excelente. Quero agradecer também ao Wellington Lopes, que divide a bancada comigo, que é o nosso vice-presidente de marketing do IBF Campinas, interior paulista. Obrigado, viu? Milton, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar aqui com você e com o Wellington desse bate-papo. Obrigado, viu, Wellington? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Né? Ô Pedro, você sabe que Campinas, como uma grande metrópole, ela é almejada, né, por vários players da construção civil. A gente recentemente esteve numa entrevista no IBFcast com o prefeito de Campinas, prefeito reeleito de Campinas, Dário Saad, e ele falou também sobre essa questão das empresas de construção civil que escolheram Campinas como uma cidade promissora, né, sobre o tipo de empreendimento a ser lançado. E quando a gente fala sobre a ADN, vocês desenvolvem projetos voltados para um público de médio padrão, não é isso? Isso mesmo, para o segmento econômico e também para o médio padrão. E aí, por exemplo, quando você fala o segmento econômico, a gente está falando, por exemplo, de Minha Casa Minha Vida, não é isso? Isso mesmo, Minha Casa Minha Vida dentro das faixas 2 e faixa 3. E agora, por exemplo, como é que está essa questão hoje do Minha Casa Minha Vida, ô Pedro? O programa retomou, está avançando? Como é que está isso? Houveram algumas mudanças no ano passado no programa que viabilizaram o crescimento do programa, né? Aumento do teto, mudança um pouquinho nas regras do subsídio, na taxa de juros. Isso viabilizou esse mercado. A gente, pós-pandemia, teve um aumento muito grande dos insumos de construção, e as margens das empresas do setor acabaram caindo bastante, e aí foi necessária essa mudança do programa. Então, a partir do meio do ano passado, quando a gente teve essas mudanças no programa, você viabilizou novos lançamentos, e aí a gente vê um volume muito grande de novos lançamentos. É um mercado que tem uma demanda muito grande, né? Hoje, estima-se que no Brasil todo tem em torno de 5 a 7 milhões aí de déficit habitacional ainda, fora a questão da migração também, né? A gente vê as cidades do interior, no caso Campinas, crescendo bastante. É um outro efeito também, pós-pandemia, que as pessoas começaram a procurar mais uma moradia no interior, procurando mais qualidade de vida. Então a gente vê um momento muito forte, pujante aí do Minha Casa Minha Vida. Agora, o Wellington, uma coisa que chama bastante atenção, né, porque ele falou, por exemplo, sobre o aumento dos insumos, né? Então, obviamente, por exemplo, que pegando, acho que isso aí foi o período da pandemia, né? E aí você tem o período de pós-pandemia, só que você hoje vivencia uma situação um tanto meio complicada sob o ponto de vista econômico, né? Não é só do Brasil, é um reflexo até mundial, mas isso daí, por exemplo, no caso, está impactando, por exemplo, no setor de construção civil hoje? Você teve um aumento muito grande logo após a pandemia, porque as cadeias, em geral, se desorganizaram, e aí você teve uma inflação especificamente nos insumos da construção civil, no aço, no cimento, na madeira, no PVC, em diversos insumos. Isso causou um aumento significativo do custo da construção, mas a gente já vê no último ano uma estabilização desses preços. Hoje que você tem um pouco mais de pressão inflacionária com relação à mão de obra, porque o mercado está muito aquecido, são muitas obras iniciando ao mesmo tempo,
mas a gente já vê o nível, né, do crescimento do INCC, que é o índice que regula os insumos da construção civil, já numa estabilidade próxima aí de 4% e 5%, que é mais ou menos o histórico que ele teve. Ele chegou a bater quase 20% no período ali pós-pandemia, então é algo muito desregulado no segmento do Minha Casa Minha Vida, onde você não corrige os preços, né? Esse é o grande problema. Você, nos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, você vende por um preço fechado e não tem a correção desses valores. Então, é muito sensível essa questão da inflação, do aumento dos custos de material. Mas a gente vê com bons olhos agora, porque a gente vê já uma estabilização por um período aí de mais de um ano já. Vocês estão no mercado há quanto tempo? A gente está há 13 anos, né, desde 2011. Começamos a empresa lá em São Carlos. Eu sou aqui de Campinas, né, sou campineiro. Sempre tive muita vontade de vir atuar aqui em Campinas com a empresa. Eu fui estudar lá em São Carlos, fui fazer engenharia civil na USP, lá de São Carlos. Juntei com outros 2 sócios que também estudavam ali na faculdade, na USP. E começamos a empresa em São Carlos. Aos poucos fomos expandindo para o restante do interior do estado e há cerca de 4 anos atrás chegamos em Campinas, montamos um escritório de negócios aqui em Campinas e começamos a prospectar novas oportunidades, novos terrenos para fazer os nossos empreendimentos. A gente iniciou aqui na região em Hortolândia, onde já fizemos 2 empreendimentos, e no ano passado a gente conseguiu lançar os primeiros projetos aqui em Campinas. Quais são os projetos aqui em Campinas, hein? Ano passado a gente lançou o Santorini, que é um projeto grande, são 600 unidades, em frente à PUC 2, ali na John Boy, e lançamos também o Lyon, que é no Jardim do Lago, são 200 unidades, os dois projetos no Minha Casa Minha Vida, mas o Lyon na faixa 2 do programa, que é uma faixa mais de entrada, e o Santorini na faixa 3 do programa. Hoje, por exemplo, olhando o mercado como um todo, quais são os diferenciais, por exemplo, do Grupo ADN atuando nesse segmento? A gente sempre se preocupou com trazer diferenciais, né? O propósito nosso é democratizar a habitação de qualidade, ou seja, levar a qualidade de vida para o maior número de pessoas possível através da eficiência operacional nossa. E aqui a gente trouxe esses 2 projetos com alguns diferenciais. No caso do Jardim do Lago, que é um produto do faixa 2, uma faixa de entrada do Minha Casa Minha Vida, a gente trouxe apartamentos com elevador e com varanda, o que não é comum para essa faixa do programa. E no caso do Santorini, na região da John Boy, próximo à PUC, a maior parte dos empreendimentos foram feitos sem vaga de garagem ou com poucas vagas de garagem. E o grande diferencial nosso, que com certeza ajudou muito no sucesso de vendas que a gente vem tendo lá, é que 100% dos apartamentos nossos ali tem vaga de garagem. Então a gente percebeu que isso foi um grande diferencial na procura, as pessoas ainda procurando, mesmo com os tempos mudando, né, e algumas pessoas abrindo mão de ter carro, mas a gente percebeu que foi um grande diferencial esse nosso projeto ter vaga para todas as unidades. Só queria fazer uma pergunta, né? Para esse tipo de empreendimento, você necessariamente, ou quase que necessariamente, você precisa ter um financiamento, que as pessoas sempre vão buscar a aquisição viabilizando através do financiamento. Hoje, com esse nível de taxa de juros, inclusive com a expectativa de hoje aumentar mais 50 pontos, esse custo financeiro, como é que ele impacta na venda do produto? Como é que vocês veem esse impacto e como é que você, de uma certa forma, equaliza para poder viabilizar essa venda para o teu consumidor final? Não, com certeza para o nosso segmento a taxa de juros alta é um vilão. Ela atrapalha em 2 pontas, né? Primeiro que o nosso segmento ele é intensivo em capital. Então a gente precisa aportar bastante capital para poder desenvolver um projeto. E as empresas tomam crédito junto aos bancos, né, para poder desenvolver os empreendimentos. Então essa taxa de juros ela encarece a nossa produção e ela também encarece lá na frente no tomador, no cliente final, que vai financiar essas unidades. Então, naturalmente, uma taxa de juros mais alta desacelera bastante o nosso setor. No entanto, a gente tem uma exceção que foge um pouquinho disso, que é o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida acaba trabalhando numa taxa de juros mais baixa, o funding do Minha Casa Minha Vida é o FGTS, e é um guarda-chuva ali que acaba financiando tanto a produção dos imóveis, quanto financiando a compra, aquisição dos imóveis, através de juros mais baixos, que juram em torno de 5% a 7% mais ou menos. Então, dentro do Minha Casa Minha Vida, você acaba não sendo tão afetado
pela taxa de juros. Mas fora do programa Minha Casa Minha Vida, que daí já é o segmento de médio alto padrão, os juros influenciam bastante e obviamente o setor, né, está esperando aí que no futuro essa taxa de juros diminua para que viabilize um mercado mais próspero, né? Agora, no caso, ô Pedro, quando algumas construtoras, muitas vezes elas têm uma linha de crédito própria, né? Então, por exemplo, dependendo do tipo de empreendimento, elas concedem o crédito, né, para esses potenciais compradores. No caso da ADN, vocês também têm essa linha de crédito ou não? Não, a gente opera com os bancos. Algumas empresas ao longo do tempo foram criando financiamentos próprios, mas a gente acredita muito em foco no core business do negócio, né? Então, o nosso foco é desenvolver projetos e a parte de fazer financiamento, a gente entende que as instituições financeiras têm uma capacidade maior, tanto de levantar recursos para poder financiar, quanto de analisar o crédito desse cliente, analisar o rating, o risco. Então, a gente hoje opera em parceria com os bancos. O principal banco que a gente opera é a Caixa Econômica Federal, principalmente em função do Minha Casa Minha Vida, que é o principal operador do Minha Casa Minha Vida, mas o segmento de médio padrão a gente já vai começar a operar também com outros bancos. Uma coisa que, obviamente, né, que você estando com empreendimentos em Campinas, e aí levando em conta, por exemplo, a região metropolitana de Campinas, que é bastante interessante sob o ponto de vista de vários mercados, e da construção civil não é diferente, você colocou do trabalho, por exemplo, que é feito em Hortolândia, né? Vocês lançaram 2 empreendimentos lá em Hortolândia, né? Mais 2 aqui em Campinas. Mas aí nós temos, por exemplo, Vinhedo, Valinhos, nós temos Indaiatuba. Vocês também, dentro do planejamento estratégico de vocês visam essas outras cidades? Quer dizer, vocês estão em busca, por exemplo, de terrenos para lançamentos futuros de empreendimentos nessas cidades, por exemplo? Não, com certeza. A gente olha para Campinas como região metropolitana de Campinas. Hoje é todo conurbado essas cidades, então para a gente faz todo sentido trabalhar como realmente uma célula aqui. A gente também tem projetos, lançamos 2 empreendimentos em Santa Bárbara do Oeste, que a gente também considera aqui a região de Campinas, e a gente vem prospectando terreno em todas essas cidades. O grande desafio é que cada município tem sua própria legislação, regras, né, plano diretor, código de obras, e aí a gente tem que entender cada um desses municípios, entender o zoneamento, entender onde é possível fazer empreendimentos. Alguns municípios têm um pouquinho mais de restrição para novos empreendimentos, é o caso de Vinhedo, por exemplo, é um pouco mais difícil, outros municípios já é um pouco mais fácil se avançar, então, mas a gente vem prospectando e analisando terrenos em toda a região de Campinas, toda a região metropolitana de Campinas. Sob o ponto de vista, né, Wellington, por exemplo, loteamento, né, porque acho que lá em Vinhedo, inclusive, tem por parte da prefeitura, tem uma questão de... A prefeitura tem uma restrição, eu sou de Vinhedo, eles têm uma restrição lá para a construção de prédios, né, verticais, e agora para condomínios, né. Claro, o pessoal ele é muito criativo, então hoje os condomínios lá que são lançados não tem mais essa caracterização de condomínio, agora são boulevard. Interessante. Então acharam uma saída e estão povoando a cidade agora com boulevards. Então não tem jeito, né? O pessoal tem que buscar alternativas e conseguiram. E a prefeitura, obviamente, a legislação lá existente não passou por cima disso, né? Não viu. Então, por enquanto, só consegue fazer esse tipo de empreendimento. Agora, verticais não tem, acho que tem uma restrição até de tamanho. Então, eles não permitem. Não sei por quê, mas em todo caso, não tem essa possibilidade de você fazer um prédio lá acima de 5 andares. Entendeu? Agora, voltando, deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro. Eu vejo que esse padrão de construção de vocês é um padrão que vocês definiram como sendo um padrão base, certo? De apartamentos com essa configuração de 45 a 50 metros, 2 dormitórios. Como é que vocês chegaram a essa conclusão? Por que vocês tomaram essa decisão de optar por esse tipo de padrão? Vocês fizeram algum estudo? Tem algum parâmetro, alguma metodologia que falou, puta, esse aqui é realmente
o segmento que eu vou tocar, entendeu? Não, com certeza. Eu entendo que a gente tem que pautar a empresa, né, de fora para dentro, ou seja, entendendo o mercado, entendendo o cliente, e aí tentando produzir, tentando criar um produto que atenda às necessidades dos nossos clientes. Então a gente faz bastante pesquisa, né, pesquisa mercadológica, a gente conversa bastante com o cliente, tenta sempre entender, e no segmento econômico você também precisa ter uma certa padronização. É necessário você ter eficiência. Para você ter eficiência, você precisa ter uma padronização, uma industrialização dos seus processos, para que você consiga entregar para o cliente final um produto ao menor preço possível, né? A gente está falando de famílias que vão precisar de um financiamento, vão financiar ao longo ali de 35 anos um apartamento. Muitas vezes o valor que ela pode pagar nesse apartamento é definido pela renda que a pessoa tem, e aí, portanto, pelo o valor do financiamento que se aprova no banco. Então a gente tem que tentar chegar num modelo que atenda às necessidades dos nossos clientes dentro de um preço que ele possa pagar. E é interessante, que é muito importante a gente entender quais são as prioridades dos nossos clientes, né? Então, você não pode pôr tudo no empreendimento, porque senão ele encarece, fica caro demais, né? E você precisa dessa padronização para poder conseguir também trazer redução de custo através da eficiência operacional. Então é muito importante ter uma compreensão clara de como o cliente vive, quais são as prioridades, quais são as principais necessidades desse cliente, para poder vir ajustando o produto. Claro que de tempos em tempos a gente vai fazendo alguns ajustes. Nós trabalhamos também com algumas categorias de produto, então a gente tem desde um produto para um segmento um pouco mais econômico, a gente vai lançar agora em Campinas também um produto com a nossa marca Livon, que aí já é para um público de médio padrão, mas sempre com esse conceito de tentar trazer eficiência operacional, que é a veia nossa. Quando você trabalha no segmento econômico, você tem que ter eficiência, não tem jeito. Com certeza. A margem é mais apertada, quem determina o preço do apartamento não é você, mesmo que você faça um diferencial muito grande no produto, mas depende da renda do cliente e do quanto ele consegue financiar no banco. Então você precisa ter eficiência operacional. E o que a gente quer trazer também para o segmento de médio padrão, com a nossa marca Livon, é essa eficiência operacional para agregar mais valor para o cliente final, né? Para conseguir trazer mais valor, seja com preços mais competitivos ou seja agregando mais atributos aí que os nossos concorrentes. Acho que hoje um grande desafio, né, da construção civil, eu acho que de vários segmentos que a gente tem lido, é a mão de obra, né? Então é um componente muito importante na formação do teu custo, né? E a gente tem uma deficiência de mão de obra muito grande. Então, com quem eu converso lá aí por fora, aí nas cidades, a grande preocupação e o grande problema deles é exatamente, primeiro, conseguir mão de obra. Segundo, conseguir uma mão de obra de qualidade, né? Então, é muito difícil, né? Então, infelizmente, as pessoas até optam em não trabalhar, né? Não seguir uma atividade por conta até dos benefícios sociais aí do governo. E só que aí o que acontece? Você não tem essa mão de obra, está ficando escassa, está ficando difícil. Eu estava até ontem, acho que domingo, saiu no jornal que tem empresas que estão fazendo um rodízio de mão de obra, de mão de obra que não tem, né? Aí, claro, vocês devem ter um contingente muito grande de pessoas, seja pedreiro, carpinteiro, tudo isso. Como é que vocês tratam isso? Como é que vocês enxergam? E se vocês têm algum programa para, de repente, pegar lá o cidadão que começou a carregar lata de concreto nas costas até ele ser um cara que assenta uma parede? Com certeza a mão de obra hoje é um grande desafio, né? Esse desafio ele vem aumentando ao longo dos anos, especificamente nesse momento em que você tem um mercado aquecido, com muitos lançamentos e muitas obras iniciando, você passa a ter uma concorrência maior por essa mão de obra. Você também sofre um pouquinho com o crescimento do assistencialismo no Brasil, que também é um fator que vem atrapalhando um pouquinho essa questão da mão de obra. E você concorre também hoje com novas modalidades de serviço, né?
como, por exemplo, o iFood, Uber, né, esses serviços de aplicativo, que acabam também roubando mão de obra dos segmentos mais tradicionais, como a construção civil, né? E eu acredito que nós vamos precisar trabalhar muito nos próximos anos, isso como setor, né, na melhoria das condições, já vem avançando muito nos últimos anos. O setor da construção civil, ele vem aumentando muito o uso de tecnologia, ele vem se aprimorando muito e dando condições muito melhores para o trabalhador, mas eu acho que ainda tem um trabalho a ser feito, ainda vamos precisar melhorar ainda mais as condições de trabalho para os trabalhadores da construção civil e vamos precisar também trabalhar muito no ganho de eficiência desse nosso segmento, porque a única forma de você conseguir dar condições melhores, pagar melhor, é você aumentando a produtividade, aumentando a eficiência. Então eu acredito que o caminho é a aplicação de tecnologia, é a aplicação de inovação para você conseguir ter um ganho de eficiência. E um ponto também importante, que a gente vem até debatendo um pouquinho na Abrainc, no Sinuscom, nas associações de classe, né, tem um pouco a ver também com padronização da legislação. Eu falei há pouco sobre a diferença das legislações dos municípios, e hoje você tem, por exemplo, no interior do estado de São Paulo, são diversos municípios, cada um tem uma legislação própria. Então você vai produzir um apartamento e em cada cidade você tem que ter uma metragem diferente, tem um tamanho mínimo dos cômodos, tem um tamanho mínimo de cozinha, tem uma questão de recuo, existem diferenciações ali na legislação. E a gente vem defendendo que, pelo menos, né, no caso do interesse social, do segmento econômico, que se tenha uma padronização nessa legislação para que você possa industrializar um pouco mais o processo. Quando você tem uma mudança muito grande de legislações, você dificulta um pouco essa industrialização, porque você acaba tendo que fazer uma personalização. Ó, o apartamento para Campinas é de um jeito, para Hortolândia é de outro jeito, para Santa Bárbara é de outro jeito. Para cada cidade, você acaba tendo que constituir uma planta diferente. Tá. E se houvesse uma padronização, com certeza você teria um incentivo muito maior para industrializar esse processo, né? Tem diversos métodos construtivos hoje já mais industrializados, onde você consegue aumentar a produtividade, você consegue fazer render mais o homem-hora ali operando na obra, né? Seja com uso de tecnologia, equipamentos, até mesmo com a digitalização dos canteiros de obra, mas um dos entraves ainda é a questão da padronização da legislação, e é uma pauta que vem sendo bastante discutida nas associações de classe, e acredito que a gente deve avançar nos próximos anos nessa padronização. Essa questão da otimização, eu acho que ela é fundamental, né? Porque o que acontece? A partir do momento que você tem um processo de otimização, o que acontece? Você aumenta a eficiência do teu pessoal, né? Você consegue, por exemplo, de repente, ter uma gestão eficiente relacionada, por exemplo, à cadeia de suprimentos. Mas, assim, diante disso que você colocou agora, quem está nos acompanhando ficou assim meio que ligado. Nossa, ele está falando sobre a tecnologia no canteiro de obra. Aí você falou sobre transformação digital, né? Que aí gera essa otimização dos canteiros. Explica isso daí para quem está nos acompanhando, para as pessoas terem uma ideia da importância da tecnologia, né, sob o ponto de vista da eficiência, né, do processo da indústria da construção. Não, com certeza, Vitor. Na realidade, o ponto ótimo, né, era a gente começar a produzir dentro de fábricas, dentro de indústria, mas isso hoje ainda não é totalmente viável. Então você consegue, levando tecnologia para os canteiros, melhorar muito a eficiência, né? Um dos exemplos, por exemplo, é você trabalhar com a modelagem em BIM, né? Isso é um sistema onde você projeta todo o edifício, o condomínio em 3D, efetivamente com os elementos que vão estar lá, né? Então você consegue identificar, ainda em fase de projeto, e hoje até mesmo aplicando inteligência artificial para ajudar nisso, problemas que você só iria ver lá no canteiro. Você consegue antecipar uma série de possíveis problemas na fase ainda de projeto e melhorar muito o seu planejamento, diminuir desperdício, diminuir erros, retrabalhos, né? Com isso você também organiza um pouco mais a cadeia. Hoje, por exemplo, na parte de sistemas, a gente tem toda uma parte de kits, né? Kits elétricos, kits hidráulicos, então você não tem nenhuma improvisação lá no canteiro de obras, você já recebe todos os sistemas ali elétricos, hidráulicos, pré-montados, já projetados onde eles serão encaixados e praticamente sem nenhum desperdício.
até mesmo em tecnologias mais construtivas mais antigas, como, por exemplo, o caso da alvenaria estrutural, você tem hoje uma otimização da modulação de blocos, você tem uma eficiência maior também, um ganho maior. A gestão também de documentos, de projetos controlados, então caso você tenha, por exemplo, uma revisão de projeto hoje, hoje você trabalha com QR Codes na obra, em que qualquer um pode ir lá, bater o celular e ver a versão do projeto correto, para que você não perca também, evite de ter retrabalho. Você tem tecnologia de realidade aumentada, onde você consegue também, com um aparelho simples, um celular, um tablet, verificar o projeto na parede, para saber exatamente se está cumprindo conforme o projeto estava sendo pensado, né? Então você tem diversas possibilidades aí de aplicação da tecnologia que vem melhorando e aumentando a nossa eficiência. Naturalmente que a tendência é você levar cada vez mais, né, para uma estrutura industrial, produzir numa indústria e montar numa obra, mas ainda existem algumas barreiras referentes a custo, referentes à escala, com também a reforma tributária, vão haver algumas mudanças nesse sentido, né, e o caminho natural é que tenha-se cada vez mais essa industrialização dos processos. Então, você falou de reforma tributária, o IBF Campinas Interior Paulista tem trazido para os seus associados uma série de eventos discutindo a questão da reforma tributária, né? E a gente tem percebido, por exemplo, que as dúvidas são imensas, né? Até sob o ponto de vista, por exemplo, da implantação, de como é que vai ficar aquele período que você vai trabalhar com 2 sistemas, o antigo e o novo, né? Então está tendo... E você falou agora sobre a questão do impacto da reforma tributária dentro do setor de construção civil. Eu acho que é importante, né, Wellington, aproveitando esse viés aí, porque as pessoas têm dúvidas e vai impactar vários segmentos. A gente já percebeu, por exemplo, que a mudança de alíquota no setor de serviços, que era menor, vai aumentar. A indústria, por exemplo, vai cair. Mas quando a gente fala no setor de construção civil, a gente fala, na verdade, é uma indústria. Como é que fica, por exemplo, o impacto? Porque, claro, você tem que avaliar também todos os integrantes dessa cadeia. Como é que vai ficar esse impacto, por exemplo? Olha, eu venho acompanhando isso pelos estudos que a Abrainc tem feito. O setor da construção teve um redutor, se não me engano, de 40%, e pelos cálculos da Abrainc, com esse redutor de 40%, ainda teremos um aumento na carga tributária, o que certamente vai se refletir também num aumento de preços nos apartamentos, no metro quadrado dos imóveis, né? Uhum. Existe, nesse momento ainda, diálogo entre, né, a Câmara, o Senado, para que se aumente esse redutor. O ponto de equilíbrio, segundo os estudos que a Abrainc fez, é 60% no redutor, e hoje ainda está um pouco distante disso. É um pleito que eu acho que era importante ser revisto, né, para que se você não tem um aumento no preço dos imóveis, uma vez que você ainda tem um déficit habitacional grande no país a ser vencido, e um aumento no preço dos imóveis pode desencadear em esfriar um pouquinho esse mercado que vem gerando muito emprego, que vem movimentando a economia como um todo, né? Além disso, você já vai ter um período, eu acredito que a reforma tributária ela vem para simplificar, mas eu não acredito nesse ganho no curto prazo, porque no curto prazo acho que vai ser mais complexo operar com os 2 sistemas ao mesmo tempo do que efetivamente você vai ter uma redução de trabalho, de horas ali trabalhando para poder fazer a parte tributária. Eu acredito que esse ganho ele vai vir dentro de 5 a 10 anos aí, então é algo de longo prazo que eu acho que tem que ser feito, mas a gente tem que olhar também para o curto prazo, para os impactos que isso pode gerar para a economia agora, né? Wellington, você sabe que quando a gente vai para o lado da construção civil, a gente sempre foi, né? A geração de empregos, por exemplo, no setor é imensa, né? Inclusive vai perder a desoneração da folha agora a partir do ano que vem. Tem mais esse agravante também, né? Mas assim, por exemplo, só para a gente poder, para quem está nos acompanhando, ter uma ideia, né? No caso da ADN, hoje, por exemplo, quantos projetos simultâneos vocês estão desenvolvendo e nesses projetos simultâneos, qual a geração de empregos diretos nisso? A gente trabalha com a mão de obra, a maior parte terceirizada, né, através de empresas construtoras, empreiteiros,
que fornecem mão de obra para as nossas obras. O que a gente tem é o corpo técnico, engenheiro, mestre de obra, encarregado, operadores de alguns equipamentos, além de toda uma estrutura de back-office, né, no escritório, onde a gente tem pessoal de projeto, arquitetos, engenheiros fazem esse trabalho. Mas hoje a gente tem 20 canteiros de obra rodando simultaneamente, a gente já chegou a ter um pico aí de 25 canteiros, a gente deve ficar aí entre 20 e 25 canteiros, isso significa em torno de 2.000 colaboradores indiretos e mais 600 colaboradores que a gente tem diretos atuando na empresa hoje. Então é um grande volume aí de geração de emprego que a gente tem, podendo chegar num pico aí de até 2.500 trabalhadores indiretos nas nossas obras. Bom, hoje vocês estão atuando basicamente no interior do estado de São Paulo. Dentro do planejamento estratégico de vocês pretendem ampliar, por exemplo, para outras regiões do país? A gente está muito focado nesse ciclo nosso de crescimento no interior do estado de São Paulo. Estamos chegando a novas cidades, como foi o caso esse ano de Santa Bárbara e Piracicaba. A gente ano que vem deverá lançar também Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Então a gente está muito concentrado ainda no interior do estado de São Paulo. A gente não gostaria de ir para a capital, embora seja um mercado muito pujante, mas a gente entende que tem muitas empresas já disputando esse mercado e tem muito espaço no interior. A gente até teve uma apresentação da Brain aqui em Campinas, num evento da Brain, onde foi divulgado, e o interior do estado de São Paulo ele vem crescendo 30% acima do PIB do Brasil, né? Então a gente vê que é um setor muito pujante. A gente também tem algumas características do interior que são muito interessantes, né? A heterogeneidade econômica, né? Então você tem, as cidades dependem de uma economia bem heterogênea, então você tem o agro, você tem a indústria, você tem serviço, não é dependente de um único setor específico, o que faz com que seja uma região mais resiliente, né? Você vai tendo oscilações, ora o agro está bom, ora o agro está ruim, ora a indústria está bom, ora a indústria está ruim, ora o serviço está bom, está ruim, isso tudo vai oscilar, faz parte, né? Mas quando você tem um setor mais heterogêneo, você consegue ter mais resiliência, né? Você consegue fazer com que essas cidades sigam tendo um crescimento econômico mais pujante. A gente também acredita numa questão comportamental em que as pessoas vêm procurando mais qualidade de vida, e a gente entende que no interior você tem menos problemas, né, de trânsito, menos problemas com criminalidade, você tem uma qualidade de vida superior, a gente também aposta bastante nisso. E a gente vê, talvez no futuro, atuar também no interior de alguns outros estados, como Paraná e Minas, em função da proximidade geográfica, mas isso não está nos planos por agora. E tem uma renda média aí diferenciada nessa área, né, de atuação de vocês. Então, eu acho que, de uma certa forma, facilita, né, você lançar esses empreendimentos nessa região, né? Porque você tem um potencial comprador aí melhor, né? Você tem uma renda per capita alta, você tem também um grande volume, se eu não me engano, são 30 cidades acima de 100 mil habitantes que você tem no interior do estado de São Paulo. Então, e todas muito próximas, né? Então a sede hoje é São Carlos, você num raio de 200 quilômetros, você tem diversas cidades aí com populações acima de 100 mil habitantes, que são as cidades maiores do estado, as que vêm tendo um maior crescimento, né? Então, que já tem uma economia mais dinâmica, já tem uma condição de uma estrutura melhor, né, de educação, de saúde, serviços públicos. Então a gente acredita e aposta bastante nesse crescimento no interior, em especial aqui a região de Campinas. A gente vem direcionando muitos dos nossos investimentos aqui para a região metropolitana de Campinas. A gente abriu recentemente uma estrutura nova aqui na Barão de Itapura, uma estrutura para abrigar um apartamento decorado nosso que pode ir mudando conforme os nossos lançamentos. Também é um local onde a gente aplica ali tecnologia de óculos 3D virtual para poder apresentar os nossos produtos. A gente deve transferir o nosso escritório de negócios para essa central nossa aqui. E a gente tem diversos lançamentos previstos para cá, se eu não me engano são 12 projetos que a gente já tem dentro de casa em aprovação na prefeitura para lançar só em Campinas. Isso além de novos projetos que a gente pretende lançar também em Hortolândia, também em Santa Bárbara temos também uma sequência de projetos e estamos prospectando aqui na região. Só um detalhe importante, você falou sobre o lançamento, em breve um lançamento. Esse lançamento você já pode anunciar quando é que ele vai
vai estar prospectado para venda? Como é que está isso? Não, posso sim. Já é um projeto que já está na fase final de licenciamento, já vai para o cartório para fazer o registro dele. É um projeto no bairro Mansões de Santo Antônio, onde a gente vai lançar o primeiro projeto da marca Livon aqui em Campinas especificamente. Já é um projeto fora do programa Minha Casa Minha Vida, mas é um projeto que a gente deve vir muito competitivo com ele, justamente trazendo essa nossa eficiência operacional para trazer ele para o bairro do Mansões um produto mais acessível, né? Então a gente acredita bastante, a gente tem conversado com as imobiliárias locais aqui e a expectativa é muito positiva com relação a esse lançamento. Já são apartamentos com 2 dormitórios, porém com uma suíte, né, vaga de garagem para todos os apartamentos e um condomínio clube com diversos itens de lazer bem completo. Deve ser lançado agora em 2025? Deve ser lançado ainda esse ano. A gente está com a perspectiva de ter o registro de incorporação até dezembro, e a gente já tem uma procura grande de interessados aí que querem adquirir esse apartamento. Então eu acredito que a gente deve abrir as vendas ainda esse ano. O apartamento decorado já está pronto. A gente já vem conversando com as imobiliárias, que já vem trabalhando um pouco aí com seus possíveis interessados, né? E a gente acredita que vai ter uma venda bem rápida. E tem um VGV já previsto? Esse projeto tem um VGV na casa de 50 milhões de reais. Não é um projeto tão grande, são 96 unidades, é um projeto um pouco menor. A gente tem outros 3 projetos nessa linha da Livon, em bairros muito bons aqui, no Guanabara, no Taquaral, localizações bem localizados, né? Mas onde a gente deve trazer um produto um pouco mais acessível do que o que você encontra nesses bairros, né? E é o que a gente acredita em democratizar a habitação, né? Realmente fazer ser acessível para as pessoas uma moradia de melhor qualidade. A gente já está com o tempo aí em cima, mas eu queria te fazer uma pergunta saindo um pouquinho da área de construção civil. Eu sei que o grupo tem um instituto, né? E gostaria que você explicasse rapidamente em que área o Instituto atua, como é que funciona. Legal. O Instituto ele foi criado porque a gente acredita muito em estar nas cidades para sempre, né? Em se perpetuar nas cidades. E para isso a gente acredita que a gente tem que colaborar com o desenvolvimento das comunidades, das cidades onde a gente atua. Então tem 2 grandes pilares em que a gente aposta nesse desenvolvimento. A gente tem uma veia muito ligada ao esporte, a gente vem apoiando diversos projetos de esporte em diversos municípios, então, como é o caso do basquete de Franca, como é o caso da Ferroviária em Araraquara. Aqui em Campinas a gente, quando chegou, patrocinou por um tempo a Ponte Preta, e diversos outros projetos lá em São Carlos, o Grêmio São Carlense. São diversos projetos ligados ao esporte, porque a gente acredita que o esporte faz bastante diferença na nossa sociedade. Eu, como ex-atleta, acredito muito nisso e fez uma diferença muito importante na minha vida. Então quero ajudar que o máximo de jovens tenham acesso aí ao esporte. E nós temos o Instituto ADN, onde a gente faz um trabalho social. O principal projeto que a gente tem no Instituto ADN é o ADN Constrói, que é um projeto que a gente tenta levar para todos os municípios onde a gente tem empreendimentos, em que a gente escolhe uma instituição e trabalha com uma melhoria, uma reforma, uma ampliação, uma construção de uma nova estrutura nessa instituição. A gente já tem um projeto previsto para fazer aqui em Campinas com o pessoal do Patrulheiros. E a gente deve concluir esse ano aqui ainda esse trabalho. No futuro a gente deve trazer outros projetos para Campinas também. A gente também faz nas entregas de chaves dos nossos empreendimentos a arrecadação de alimentos, onde todo alimento arrecadado, a ADN doa o dobro dos alimentos para uma instituição que são escolhidas pelos moradores, e aí vamos juntos com os moradores fazer a entrega desses alimentos. Então, o Instituto ADN nasceu para fazer essa parte de responsabilidade social do grupo, que eu acho que é muito importante, é algo que todo ano vem crescendo, a gente espera que cresça cada vez mais. Pedro Donadon, CEO do Grupo ADN. E fundador do Grupo ADN. E fundador, é verdade. Foi um prazer receber você no IBFcast. Nós não tínhamos, né, na verdade, né, Wellington, dentro do IBFcast, falado sobre o setor de construção civil, né, especificamente assim, construtor, incorporador. Então foi uma oportunidade ímpar, né, para as pessoas verem como é que funciona esse mercado, mas essencialmente e extremamente importante esse trabalho social desenvolvido pelo Instituto ADN, que é fantástico, né, Wellington? Sim. Então eu queria muito te agradecer ao Wellington, mais uma vez o prazer da gente dividir a bancada
no IBFcast. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, foi um prazer participar aqui com vocês. O prazer foi todo nosso aqui e espero que a gente tenha outras oportunidades de estar juntos. Opa, com certeza, só chamar que a gente vem. Tá certo. E é importante frisar, gente, que o IBFcast tem o apoio, né, e a geração pelo IBF Campinas Interior Paulista. E até o próximo episódio, né, que você continue dando a audiência que a gente tem tido, e você pode acompanhar todos os episódios do IBFcast através das redes sociais do IBF Campinas Interior Paulista. Então, até o próximo episódio.